Olha, podemos voltar ao tema do Estado. Eu vou dizer porque é que eu estou a bater neste tema, porque hum, recentemente houve uma operação do Elon Musk, isto também vai um bocadinho tocar agora, que gostava de falar um bocadinho sobre a questão das tarifas, mas quando o Elon Musk agarrou no Twitter, ele reduziu hum, os empregados do Twitter de 7.500 pessoas para 1.500. E na altura a crítica foi, isto vai deixar de funcionar. E a verdade é que a empresa continua a funcionar. Nós temos 730 mil funcionários no Estado. A dúvida com que eu fico é mesmo uma dúvida, que é, será que nós não conseguimos fazer a mesma coisa de forma mais eficiente, reduzindo, ok, não precisamos reduzir 80% como Nessa fez o proporção Elon não Musk. consegues de certeza absoluta. Mas, de certeza absoluta não sei, foi o que disseram do Elon Musk e ele fez na mesma. Não, porque a maior parte deles estão naquelas funções que eu te falei, 3. Saúde, educação, Tá bem, defesa. não sei como é que é possível fazer, mas a questão que eu vejo é, só há duas formas de nós termos mais poder de compra. É, nós aumentamos os salários ou diminuímos a carga fiscal, não é? Ou as duas ao mesmo tempo. Nós não podemos diminuir demasiado a carga fiscal porque nós temos custos para pagar para mantermos o nosso país a funcionar e os serviços que todos queremos utilizar, não é? E portanto, nós não podemos simplesmente dizer amanhã, como alguns portugueses gostariam de dizer, agora os impostos tudo a zero, ou menos 50%. Se nós fizéssemos isso, não tínhamos dinheiro para manter o nosso país, não é? Portanto, essa parte financeira parece-me óbvia. Mas também não podemos dizer às empresas para amanhã triplicar os salários. Aliás, até podíamos dizer para aumentarem os salários, mas manter a receita fiscal do Estado, porque o Estado só precisa daquele dinheiro para funcionar. E portanto, a questão aqui torna-se que é, ou nós gastamos demasiado no Estado, e provavelmente um sítio onde se gasta mais tem a ver com recursos humanos, e portanto é preciso diminuir os funcionários do Estado, ou a nossa economia não é competitiva, nós não conseguimos pagar salários altos, e como é que nós resolvemos esse problema, tornamos a economia mais competitiva? Com a economia mais competitiva vamos pagar salários mais altos, com salários mais altos podemos ter percentagens de imposto mais baixas porque vamos ter a mesma receita no Estado, não é? E é um bocado isto que nós andamos sempre a balancear aqui em Portugal, mas a sensação é que estamos a conseguir evoluir e a melhorar as coisas ou estamos sempre mais ou menos na mesma? É porque às vezes sinto que a sensação dos portugueses é nós não estamos a conseguir resolver o problema, não é? Estamos sempre a discutir, a falar sobre a carga fiscal, a dizer que recebemos pouco, não temos poder de compra, que as pessoas se vão embora porque lá fora recebem mais. Sentes que temos evoluído nesse sentido e não será mesmo a redução de funcionários do Estado a solução? Bem, se a pergunta é se devemos despedir milhares de pessoas, a minha resposta é: para mim, não. Se devemos ter a capacidade de, em alguns casos, porque deram o exemplo que a inteligência artificial vai ter impacto também ao nível do Estado, nas empresas também, mas no Estado. Se nós temos a obrigação de formar e de requalificar, reconverter algumas destas pessoas, como é evidente. Mas porquê que tu disseste logo que não despedir pessoas? Porque a sensação que existe é que ninguém despede pessoas do Estado porque o governo que despedir pessoas do Estado perde as eleições seguintes. Não, porque o Estado precisa dessas pessoas. Pode eventualmente precisar para outras áreas, mas eu pergunto, onde é que vamos despedir as pessoas? É nos hospitais? É nas escolas? É nos registros? É nas finanças? É na segurança social? É onde? No poder local, por exemplo? No poder local? É isso? Não sei. Em quê? Não O sei. o poder local, ainda por cima, tem, ao longo dos últimos anos, ao abrigo da transferência de competências, que acabou por muitas competências que passaram do Estado Central para os municípios, por exemplo, nas áreas da educação, da saúde, da cultura, em vários outros domínios, destacaria estes três. É nesta altura que nós achamos que os municípios precisam de menos gente para fazer aquelas funções. Não sei, alguma vez houve um estudo, um levantamento sobre isso? É porque o incentivo é não fazê-lo, não é? Porque O incentivo é não fazer. o problema é que o incentivo é não fazer. Tu não vais fazer essa análise, tu não podes despedir 100 mil pessoas, porque isso são imediatamente 100 mil votos contra esse Não, próximo 100 mil governo. não, são mais. São é mais, meio porque as milhão. famílias, mais não sei o quê, e os amigos, transformas logo 300 mil votos, isso já é significativo nas eleições. Essa é a ideia, estás a ver? De quem não está por dentro na política, a maior parte de nós não estamos, que é, os governos não fazem isso porque senão perdem as eleições. Não, eu queria quero, desconstruir isso um quero bocadinho. que me dê exemplo de uma área onde acho que existem trabalhadores públicos a mais. Eu não conheço ao detalhe, porque nunca Pronto. houve nenhum estudo. Não é? Eu diria poder local. Eu acho que temos demasiadas pessoas no poder local, mas eu não tenho os dados concretos para conseguir argumentar Dos isso. 700 mil, há cerca de 100 mil, mais ou menos, no poder local. São esses 100 mil que devíamos despedir, é isso? Não sei. Mas se fosse isso, um governo poderia despedir
Não, porque poder local é poder local, portanto nem sequer o Estado Central pode ir despedir os trabalhadores do poder Ok, local, e se o bem. Estado encontrasse um sítio para despedir 100 mil Mas funcionários, aonde? não interessa, Mas mas imagina aonde? que encontrava. Mas desculpa, eu não consigo fazer essa discussão, porque primeiro vai ter de me dizer onde é que há trabalhadores a mais. Eu acho que, como se faz tantas comissões, acho que se calhar devia-se fazer Isso não significa que o livro Estado branco não qualquer, um tenha. livro verde sobre como é que é a distribuição do Estado, quais são os... Ou seja, sobre recursos humanos na administração pública. Isso não significa que o Estado não tenha de fazer um esforço enorme, ser mais eficiente e de, por exemplo, não estar a pedir às pessoas. Vou dar este exemplo, acho que falamos aqui de inteligência artificial, às vezes o Estado só tem de fazer Coisas simples. o básico. O Estado continua a pedir às empresas, sempre que as empresas se candidatam, por exemplo, a concursos públicos, candidatam ou, por exemplo, depois vencem o concurso e depois têm, para receber o dinheiro, têm de apresentar uma declaração a dizer que não deve às finanças, não deve à segurança social, em alguns casos registro criminal, o registro central beneficiário efetivo, enfim, um conjunto são os chamados documentos de habilitação. São documentos que o Estado tem em seu poder, mas que o Estado pede às pessoas. E depois tem serviço a validar se aqueles documentos que o Estado tem dentro de si, enfim. O Estado emitiu os documentos e depois vai validar se os documentos que o Estado emitiu estão válidos. E neste caso, empresas têm de ter recursos humanos alocados, a perderem horas. Em alguns casos, com exceção, por exemplo, do registro criminal, até são declarações que não são pagas, mas a perder horas, porque a ir extrair cada um daqueles comprovativos. Há uma medida em curso e que no terceiro trimestre deste ano já estará em vigor, que vai garantir que na Plataforma Nacional Fornecedores do Estado, qualquer empresa inscreve-se, registra-se. E a partir daquele momento não precisa de apresentar documentos de habilitação. Sim, mas em que é que isso reduz o Estado? Em que é que isso reduz do Estado? Deixa de haver verificações. Não, isto às empresas isto é brutal. Às empresas é brutal. Às empresas é brutal. E horas de trabalho dos funcionários. São recursos humanos afetos a desempenhar uma tarefa que é objetivamente estúpida, e já agora é o Estado incumprir a lei. Desde 2014 que o Estado diz que não pode pedir ao cidadão documentos que têm o seu poder. Que é uma coisa que, enquanto este é um exemplo. Enquanto o Estado continuar a pedir, está a violar a lei grosseiramente. E, portanto, este é um exemplo de uma coisa básica que vai ter benefícios direto para as empresas. Podemos agarrar nesse exemplo, que eu gosto muito desse exemplo, que é quão difícil é fazer isso, não é? Porque para quem olha de fora, pensa, isso faz todo o sentido, bora fazer amanhã. Não dá para fazer amanhã. Quanto trabalho é que deu para fazer? Deu para fazer isto? Que vai acontecer, não é? Ainda não aconteceu. Não, está em curso, vai acontecer agora no terceiro trimestre deste ano. Mas vai acontecer o quê? Vai acontecer, vai já estar em vigor, portanto o site já vai estar, porque o site existe, só que não estava capaz de receber todos os potenciais operadores económicos, nem, para simplificar a linguagem, nem estava ligado a todas as entidades públicas relativamente aos quais são pedidos os documentos, para garantir que Mas leva-nos um bocadinho desse processo que é, imagina, é identificado esse problema, não é? Pá, está aqui este problema, malta, temos que resolver isto, não é? Vocês estão todos reunidos ali no devem ter que negociar com uma data de entidades dentro do Estado, deve ser loucura total. É um trabalho diário. Eu tenho é uma corrida de fundo, não é uma maratona. Não, muitas vezes é garantir que as coisas acontecem. Mas repara, eu acho que isso é um bom exemplo. É uma coisa que não é visível, mas que, enfim, o mais importante não é o que é visível, é que esta medida entre mesmo em vigor agora no terceiro trimestre de 25. Acho que o problema aí é o seguinte, é que existem demasiadas capelinhas. Pois. Portanto, quando se vai fazer uma coisa dessas, está-se a destruir poder. Alguém tem poder por ter aquela assinatura. Ter aquele parecer. Neste caso não é isso, não há parecer, quer dizer, a extração de documentos. Sim, mas espera que eu trate isso amanhã. É poder. Eu posso tratar disso hoje, mas trato isso amanhã. E eu acho que esse é um dos grandes entraves dentro da administração pública, de facto, que é difícil acabar com as capelinhas. Portanto, e se tu queres fazer uma medida destas, tu vais ter que negociar com 30 entidades, porque vão ter que alterar processos. Não é? Mas é uma coisa que temos feito. Mas tu não trabalhas lá. Neste posso caso, só dizer, nós quando tomámos posse no governo,
Porque para cada uma destas coisas acontecerem, nós temos de ter um modelo de governo para operacionalizar as coisas. E quando tomamos posse no governo, nós definimos um modelo em que, ao nível do Conselho de Ministros, e foi inédito, foi a primeira vez que aconteceu, há regularmente um Conselho de Ministros apenas dedicado a estes temas. Significa isso que, como este tipo de decisões implicam várias áreas, vários ministérios, como estas decisões são tomadas ao nível dos ministros, depois a seguir é muito mais fácil a operacionalização. E, portanto, 3 em 3 meses há um Conselho de Ministros dedicado a estes temas. Todos os meses há uma reunião em que eu, e nem sequer deleguei no Secretário de Estado, vou eu mesmo presidir a reunião com um Secretário de Estado de todas as áreas governativas, que basicamente é para ir acompanhando cada uma destas medidas que nós decidimos ou que vamos decidir e, portanto, garantir que as coisas acontecem. E depois, cada ministério indicou uma entidade, portanto, estamos a falar das entidades da administração pública, que se reúnem com muita regularidade para, ao nível mais técnico, para operacionalizarem cada uma destas medidas. Isto tem de... Enfim, eu demorei um minuto a explicar-vos isto, mas isto, ao fim de algum tempo, funciona com esta agilidade. Ou seja, há uma periodicidade de reuniões e os assuntos vão sendo tratados. Então qual foi o ciclo de vida dessa ideia específica? Eu só estou a buscar essa ideia porque deste um exemplo, que acho que é um bom exemplo, Sim. só para as pessoas terem noção. Como é que aconteceu? Pronto. Sim, Nós e o trabalho que dá, não é? O tempo que demora, a quantidade de pessoas que é preciso envolver, tudo o que é preciso fazer. Não, mas aqui já foi enumerado, já não sei quantos. Sim, já houve uma data de reuniões, já passaram 6 meses. Certo, mas enfim, os próprios sistemas dentro da administração pública não são iguais e, portanto, também isso é preciso... Há uns que se mexem a uma velocidade diferente de outros, não é? Não tem a ver com isso. Houve investimentos que se calhar deviam ter sido feitos em algumas destas organizações que ainda não foram e têm de ser feitos. Têm de ser feitos até para estas entidades trabalharem todas, até a nível tecnológico, à mesma velocidade. Para falar em nível de sistemas, por exemplo, desenvolvimento de sistemas. Porque muitas vezes há boa vontade, e eu tenho isso a registar, porque testemunhei das entidades da administração pública que participam neste órgão em concreto, que é o Conselho para o Digital da Administração Pública, mas muitas vezes... não basta ter essa vontade, nós depois também temos de dar os meios adequados. Claro, para alguns vai funcionar com espectros ainda. E, portanto, basicamente esta medida foi anunciada em julho do ano passado, com um prazo de execução de cerca de 1 ano. É por isso que, enfim, no terceiro trimestre deste ano, já estará em vigor. Portanto, essa medida em concreto, desde o momento em que vocês tiveram a ideia e identificaram o problema, até que vai ficar resolvido, vai passar cerca de 1 ano. Vai. E é preciso alterar sistemas informáticos. Os vistos foi muito rápido. Sim. Existe um CTO, do Chief Technology Officer do governo? Não. Ou do Estado? Não. Uma das nossas ambições, um dos nossos objetivos é, por exemplo, criar a agência para o digital. Nós não temos nenhuma agência, e há muitos países que têm, agências para o digital. Aquilo que nós temos é uma agência para a modernização administrativa, a AMA, e portanto o nosso objetivo é fazer evoluir a AMA para uma agência para o digital, até porque hoje em dia grande parte até das funções, das competências que a AMA foi ganhando vão além daquilo que é tipicamente modernização administrativa. Por exemplo, ainda agora na área da inteligência artificial da agenda, foi a AMA que operacionalizou todo o roteiro, ou seja, hoje em dia faz muitas outras coisas que não é meramente a modernização administrativa, e portanto eu acho que o caminho que nós temos de fazer é fazer evoluir a AMA para uma agência para o digital. Alguns, no caso por exemplo espanhol, decidiram criar uma agência mesmo para a inteligência artificial, mas em regra aquilo que acontece nos outros países, a nível europeu, é de existirem agências para o digital. No caso português, acho que se calhar este salto já devia ter sido dado há algum tempo, mas estamos a dá-lo agora. Sim, porque é um problema de
essencialmente é os vários sistemas, não é? Porque nós temos noção, o Estado, sim, mas o Estado tem muitos sistemas, porque tem muitas entidades Tem. dentro do Estado, Tem. cada uma tem o seu Estado. Aliás, as pessoas, a AT é conhecida por ter um dos melhores sistemas, pelos vistos, porque aquilo manda tudo a horas e cobra tudo a horas. Depois há outras entidades que têm sistemas menos eficientes. Olha, e tu lembras-te no outro dia quando fomos criar uma empresa na hora? Como é que Sim. foi? Experiência dramática, não é? Pois. Não foi numa hora. Ou seja, e o computador, lembras-te daquele Foi computador que lá numa hora estava? que desde que nos sentámos para criar a empresa demorou uma Pois, hora. Sim. exatamente, tivemos mais uma hora à espera. Mas de facto, lembras-te do computador que estava lá a Sim, mas funcionar? explica. Pronto, de facto as pessoas não têm os meios necessários, não é? Portanto, e acho que o que ali aconteceu, que nós, pelo menos aquilo que eu observei, os meios técnicos não eram adequados e os processos não eram digitais. Portanto, no fundo todos os documentos tinham que ser impressos, portanto, tinham que ser impressos, tinham que ser digitalizados, voltar a não sei quê. Portanto, Não, na verdade, nós preenchemos um documento à mão e que depois foi colocado no computador. Foi digitalizado de volta e no nós computador. dissemos assim, porque podiam ter aqui Não, eu até dei uma ajuda, não te lembras? Na altura tirei uma foto ao papel e mandei para uma inteligência artificial, pedi-lhe para meter aquilo em texto e mandei à pessoa por e-mail e ele só teve que fazer copy-paste para o programa que ele tinha que pôr lá. Mas não é? bastava Isso ter foi uma ali, coisa simples. mas bastava ter ali a possibilidade de preencher digitalmente logo aquilo, não é? Sim. Portanto, depois a pessoa só validava e andava assim. Ou seja, é a tal questão que nós tivemos a falar há bocado, é que não basta ter meios, é preciso alterar os processos. Claro. E aí as coisas ganham outra velocidade completamente diferente, não é? Mas também é preciso dotar estas entidades dos recursos tecnológicos adequados. Sim, aquele Esse é um computador esforço era do tem- século passado, de certeza Pois. absoluta. Eu percebi. Mas acho que esta ideia de um CTO do Estado, não é? Já percebi. Acho que era uma ideia engraçada, porque seria alguém que estaria responsável por olhar para estes sistemas todos e pensar como é que nós podemos, no fundo, o trabalho de um CTO, que é pensar em termos de arquitetura, em termos de futuro, para onde é que nós caminhamos, até porque para onde nós caminhamos é uma incógnita, não é? Pelo menos da forma como eu olho em termos de política internacional e do que aconteceu mais recentemente nas eleições dos Estados Unidos e toda esta conversa das taxas. tarifas tarifas, não é? Assim que se diz em português. Colocou um bocado em questão aquele mundo globalizado que nós estávamos habituados a viver, não achas?